Fala pessoal, pastor Darley Frois aqui. E agora eu quero esclarecer algo que tem levado muitas pessoas a se desapontarem, a ficarem entristecidas, desanimadas. E é exatamente essa a intenção de Satanás, a fazer o escândalo, a provocar o escândalo. Em primeiro lugar, entenda uma coisa: o Senhor Jesus disse: é impossível que não haja o escândalo. É impossível que não haja escandalizados, escandalizando-se. É impossível, é impossível. Porém, eu quero esclarecer aqui a respeito do escândalo, o que de fato acontece. Eu vou repetir. Eu quero esclarecer com uma visão bíblica, verdadeira e bem honesta, para que você, eu ou qualquer outra pessoa não se escandalize. Porque conheço pessoas que se escandalizaram e agora não querem mais saber de ir para a igreja, não querem mais ler a Bíblia, não querem mais ir para o culto, não querem mais servir a Deus. É um perigo, escândalo é um perigo. E eu tenho a intenção de deixar este esclarecimento para ajudar a milhares. Portanto, compartilhe este vídeo para ajudar a milhares de pessoas que possam, porventura, vir até se escandalizar. Vamos lá. Nós estamos vivendo uma era em que é difícil se esconder. Raramente, quando uma coisa terrível acontece com uma grande liderança, é difícil isto ficar em oculto. Rapidamente isto é ventilado nas mídias sociais e todo mundo fica sabendo. E as pessoas caem em cima dizendo: tá aí, olha a fraude, corrupto. Olha aí, gente, quem diria, que sujeito, enganou todo mundo. Ah, mas ela só tinha cara de santa. Mas, meu Deus, mas não é possível. Eu sabia, tava bom demais para ser verdade. E daí por diante, gente? E daí por diante? Mas vamos lá. Segundo as escrituras, primeiro, eu quero aqui levantar essa questão com relação à mulher e o homem. A mulher e o homem, e o homem e a mulher. Gente, é impossível um homem ou uma mulher olharem um para o outro e não sentirem atração física. A atração é uma coisa tão forte e difícil de controlar. Sempre. É possível controlar, pastor? É possível dominar? É possível manter essa força incontrolável segura, mantida com a ajuda de Deus? Mas sempre, para toda a vida, gente, isso aí só com a graça de Deus, com muita ajuda de Deus. Porque às vezes a pessoa está numa situação, numa circunstância em que ele pode resistir. Lembra de José? A mulher de Potifar não era feia. A mulher de Potifar era uma madame, era uma mulher de uma grande autoridade. A gente sabe que gente que tem dinheiro, tem condição, ele não vai casar com qualquer mulher. Mas José estava numa condição espiritual em que ele pôde resistir. E a gente sabe que ele renunciou e Deus o exaltou e prosperou José. Mas no caso do antepassado de José, Abraão estava numa situação muito difícil, porque a mulher dele estava pressionando, querendo ajudar a cumprir a promessa que Deus tinha feito. Então o que ela fez? Ela pegou Agar, que era serva dele, colocou ao regaço de Abraão, e nós sabemos que Abraão coabitou com ela, e aquilo foi errado.
Mas a circunstância em que eles estavam vivendo levou eles a cometer esse erro. E quando o Senhor apareceu a Abraão, a primeira coisa que ele disse foi, antes de bom dia, boa tarde, boa noite, como vai Abraão, foi uma repreensão. Anda na minha presença e ser perfeito. Quer dizer, o Senhor já estava dizendo que o que você fez foi muito errado. E não é porque você é Abraão que eu vou aprovar o que você fez. Você errou. Anda na minha presença e ser perfeito. Então essa circunstância levou Abraão a cometer esse erro. Muito tempo depois, um homem segundo o coração de Deus, Davi, estava em uma circunstância diferente da circunstância de Abraão. Viu uma mulher tomando banho e cometeu um pecado terrível. E mandou assassinar o marido da mulher. E isso trouxe uma destruição muito grande para a vida de Davi. Depois desse erro, a vida de Davi nunca mais foi a mesma. O profeta Natan chegou para ele e disse, por causa desse pecado, a espada nunca mais afastará da tua família. E nós sabemos que foi irmão matando irmão, e foi uma coisa terrível, porque a atração que o sexo oposto exerce sobre cada um de nós é muito grande. Agora a pergunta poderosa, irmãos, Abraão era um homem de Deus, sim ou não? Davi era um homem de Deus, sim ou não? Deixa aí nos comentários, sim ou não? Sim! Olha para você ver o caso de Pedro. Pedro andou com Jesus, Pedro operou milagres, Pedro comeu do milagre da multiplicação dos pães, Pedro viu o Senhor Jesus acalmar a tempestade, fazer o vento cessar, Pedro andou sobre as águas, Pedro operou maravilhas, Pedro viu que Jesus não era simplesmente um homem, mas era o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro recebeu promessa de receber as autoridades sobre o céu e a terra. O que ele ligasse na terra estava ligado no céu. Recebeu as chaves do reino, que significava grande autoridade e poder na igreja. Mas quando a pressão chegou, quando a luta chegou, quando ele teve medo de perecer, de morrer, chegaram para ele e disseram, tu conheces Jesus? E ele disse, não conheço. E você já sabe, quem não sabe, que Pedro negou a Jesus 3 vezes consecutivamente, com curto intervalo de tempo. Aí a pergunta é a seguinte: Pedro não era sincero? Pedro estava sempre se escondendo? Pedro era só capa? Pedro não era verdadeiro? Não. Entenda o que eu estou lhe dizendo. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. O que o Senhor Jesus ensinou é que nós devemos orar e vigiar. Orai e vigiai para que não entreis em tentação. Orai e vigiai. Qualquer um pode cair, você pode cair, eu posso cair, mas vamos parar com isso, gente, de ficar levando, propagando, publicando escândalo de alguém cuja ferida foi aberta, cujo pecado foi descoberto. Qualquer pessoa pode pecar, mas nosso dever é renunciar, é levar a nossa cruz. Portanto, fique claro, quando alguém cair, não significa que ele sempre foi um pecador às escondidas. Ele foi tentado, ele caiu. Lembra? O próprio Jesus foi tentado pelo diabo. Não caiu porque era Jesus, o Filho de Deus. Mas Pedro foi tentado, caiu. Judas foi tentado e caiu. Abraão foi tentado e caiu. Jó foi tentado, mas não caiu. Tem uns que caem, tem uns que não caem. José foi tentado e não caiu. Você, quando for tentado, não caia. Mas se cair, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Deus te abençoe.